Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Adelino Neto, professor universitário, coordenador de curso de recuperação judicial e falência, nível de pós-graduação, advogado atuante no Distrito Federal e em várias regiões do Brasil, sempre no tema falência e recuperação judicial, tá? Atuando também como administrador judicial dos tribunais de justiça. Eu venho aqui agora falar para vocês, dentro da nossa série de comentários a artigos da Lei 11.101 de 2005, falar do artigo 5º, que se encontra no capítulo 2º, nas disposições comuns que nós temos em relação à recuperação judicial e também à falência. Esse artigo não foi modificado pela Lei 14.112, que foi sancionada em 2020. E que trouxe uma série de inovações aí dentro da nossa Lei 11.101 de 2005, Lei de Falência e Recuperações. Bom, diz o artigo 5º o seguinte, basicamente é o seguinte, que não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. Aí ele traz dois incisos. O primeiro inciso fala, obrigações a título gratuito, não entra em recuperação judicial nem falência. E outra, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Bom, então vamos comentar isso aí que está dentro da nossa legislação. Então, para que fique claro, estabelece esse artigo 5º que não poderão ser exigidos do devedor, quando se tratar de um processo de reorganização judicial, chamando assim, recuperação ou de falência, as obrigações a título gratuito. Em relação ao que nós tivemos aí na lei de 1945, houve uma supressão de dívidas relativas a prestações alimentícias, atinentes, por exemplo, ao empresário individual, sendo que também foi expurgado do texto de 2005, o inciso 3º do artigo 23, que existia no Decreto-Lei 7661 de 1945. Esse ponto aí se referia, no caso, às penas, né? Se referiam a essas penas pecuniárias por infração de leis penais e administrativas. Bom, podemos afirmar aí nesse caso o seguinte, que essas penas estão previstas hierarquicamente após os credores quirografários no artigo 83, inciso 7º da Lei 11.101 de 2005. Lembrando que o artigo 83 também sofreu uma série de alterações pela Lei 14.112 de 2020 dentro do seu ordenamento aí da participação dos credores. Bom, se as penas pecuniárias estavam fora do âmbito da falência, agora elas vão fazer parte, então, da lista de credores. A lei estendeu a regra da inexigibilidade no âmbito da reestruturação, levando-se em conta o caráter principiológico do que nós temos no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que nada mais é do que o artigo que vai falar especificamente dos objetivos principais aí da nossa recuperação judicial. Por outro lado, destaca-se que serão possíveis de ineficácia parcial em relação à falência os atos que forem praticados a título gratuito. Uma doação mensal para uma instituição de caridade, por exemplo, não entraria, tá? Desde 2 anos antes da decretação judicial, por força do artigo 129, inciso 4º do texto legal. Os atos praticados pelo devedor, que tenham tendência à diminuição do patrimônio, com a consequente redução, por exemplo, de garantia real dos credores, e ademais, sejam levados a efeito de forma totalmente gratuita. Isso não poderá, de maneira alguma, ser reclamado dentro de um processo de falência.
No que se refere às despesas processuais, aí no inciso 2º, e extraprocessuais, nota-se que o legislador não adotou tal nomenclatura, e sim o vocábulo custas, quando trata de conflito existente entre a recuperanda ou a massa falida. Esse vocábulo ele é bem menos abrangente. Então, caso o credor tenha protestado algum título no qual conste o falido ou a recuperanda como devedor, essa despesa não vai poder ser objeto de, por exemplo, uma habilitação de crédito, tá? De acordo com o que fala exatamente esse artigo que está aí em referência. Outras despesas incorridas também não vão ser cobradas, como, por exemplo, aquelas que foram pagas a um perito para o levantamento do montante da dívida do devedor, ou mesmo no caso de honorários de advogados, também não vai. Entrementes, caso exista uma demanda judicial em fase de uma massa falida ou da recuperanda, essas despesas processuais poderão ser objeto de habilitação de crédito, tá? Contanto que homologados pelo juízo perante o qual tramitou essa ação judicial. Então, em resumo, seria exatamente isso. Esse vídeo ele é curto e vai ficar à disposição dentro da nossa COFAGE, Comissão de Falência e Recuperação Judicial, aqui da OAB do Distrito Federal, subseção de Taguatinga. Muito obrigado.